Então nessa semana a gente vai começar a conhecer dois outros componentes, né? A gente já conhece as fontes de corrente, as fontes de tensão, os medidores, e a gente conhece um dispositivo que recebe energia, né? Que seria a carga, ou a gente conhece o resistor, né? A gente sabe a relação da tensão e da corrente num resistor. Agora a gente vai conhecer outros dois componentes, que são os capacitores e os indutores. Eles também recebem carga, mas eles têm uma característica diferente. Eles também conseguem armazenar essa carga, tá? O resistor não tem essa capacidade. O resistor, para funcionar, para ter uma corrente, uma tensão, ele necessariamente precisa de uma alimentação, ou seja, ele precisaria de uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, tá? Então o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o capacitor. O capacitor, ele é um elemento, né, do circuito elétrico que possui a capacidade de armazenar energia elétrica no caso, em forma de um campo elétrico. Então basicamente a maneira como ele faz para armazenar essa energia elétrica é através do seu campo elétrico. E ele consiste basicamente, né, olhando esse desenho aqui embaixo, a gente percebe que ele consiste basicamente de duas placas. Então a gente tem uma placa aqui em cima e uma placa aqui embaixo. Essas duas placas são condutoras e no meio aqui a gente tem um material isolante, tá? E aí, como a gente tem esse espaço aqui isolado, a gente tem a presença de um campo elétrico. O campo elétrico ele aparece sempre que eu tenho uma diferença de potencial entre duas placas, tá? Percebam que entre as placas eu não tenho uma ligação elétrica, só existe o campo elétrico. E como no resistor a gente tem a resistência, né, que é medida em ohms, aqui também a gente tem uma medida para dizer qual que é a capacidade desse capacitor. E essa medida a gente chama ela de capacitância, tá? E ela mede a quantidade de carga que esse capacitor pode armazenar nas suas placas, tá? E quanto maior a capacitância de um capacitor, maior é a quantidade de carga armazenadas nas placas para a mesma tensão. Então a gente tem essa equação aqui embaixo, se a gente olhar aqui, a gente tem essa equação aqui, e a gente percebe que ela está relacionando a carga em coulombs pela tensão em volts. Então a capacitância nada mais é que coulombs por volt, ou seja, a quantidade de carga que eu consigo armazenar para cada volt. E a gente tem também uma equação que relaciona a estrutura desse material, né, a estrutura desse capacitor. E aí a gente tem a capacitância sendo igual a permissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas, tá? Permissividade ela tem relação com o material que esse capacitor é feito, tá? A área é a área das placas. Então a gente tem a placa que quanto maior a área dessas placas, maior vai ser a minha capacitância. E a gente tem também inversamente proporcional a distância. Então quanto mais distantes essas placas estiverem, menor vai ser a sua capacitância. E aí a gente, né, como eu disse que esse capacitor é um componente capaz de armazenar carga, a gente vai ver o que acontece na fase de carga. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu capacitor e estou inserindo ele em um circuito com uma fonte em série com uma resistência, tá? Então imaginem que inicialmente esse capacitor aqui não possui nenhuma carga, ou seja, eles estão descarregados. Essas placas aqui não possuem nenhuma carga, nem positiva e nem negativa. E aí, em um determinado momento, eu vou fechar essa chave. Então a gente tem essa chavezinha aqui em cima, eu vou fechar ela. O que vai acontecer nesse caso? Como eu tenho essa fonte de tensão aqui e essas placas elas são condutoras, eu vou ter um deslocamento de elétrons. Então olha aqui o positivo da fonte vai atrair elétrons que estão nessa placa aqui. Como esse é um material condutor, então quer dizer que esses elétrons eles estão fracamente presos aos átomos, né? Então esses elétrons eles serão arrancados dessa placa, então eles irão para a fonte, né? E aí a gente vai perceber o que? Um acúmulo de cargas positivas aqui em cima, porque os elétrons migraram. E o mesmo vai acontecer embaixo, só que agora a gente vai ter o lado negativo da fonte vai repelir os elétrons, e esses elétrons eles serão inseridos
nessa placa, que também estava descarregada. Como eu tenho um acúmulo de elétrons, significa que essa placa ela será carregada negativamente, tá? E aí, com esse caminho, né, ou essa migração de elétrons, eu vou tendo aqui o incremento da minha tensão. Então a tensão nessa placa aqui, ela vai aumentando, né, através do campo elétrico. E aí eu tenho um aumento dessa tensão. E qual que é o limite dela? O limite dela é justamente o valor da tensão da fonte. Por quê? Imaginando que esse cara aqui está fechado, né, que é o que a gente está fazendo, eu teria nessa ponta aqui, pensando em tensão, tá? Eu teria aqui o E, e nessa outra ponta aqui, eu teria o V, vou chamar de VC aqui, que é a tensão no capacitor. Quando essas duas tensões se igualam, eu não tenho queda de tensão nesse resistor. Então quer dizer que se eu não tenho queda de tensão nesse resistor, significa que não está passando nenhuma corrente, né? Eu não tenho corrente nesse resistor. Se eu não tenho corrente nesse resistor, significa que não está tendo um fluxo de elétrons por ele. Se não está tendo um fluxo de elétrons por ele, significa que não tem mais nenhum elétron saindo dessa placa positiva e indo para a fonte, e não tem elétrons saindo da fonte e indo para essa placa negativa. Tá? Então é isso que acontece. Isso aqui é o que eu falei, né? E um detalhe, né, importante para a gente perceber é que mesmo quando eu tenho esse caminho aqui de elétrons, a gente tem que perceber que entre as placas não tem corrente, tá? As placas continuam sendo um circuito aberto. Eu tenho fluxo de elétrons da placa positiva para a placa negativa, se a gente for olhar aqui bem, porém é só pelo lado externo, ou seja, só pelo circuito, tá? E aí a cara da nossa curva, né, de carregamento, ela é desse jeito. Então a gente percebe o seguinte, ó. A gente percebe que inicialmente eu tenho um incremento rápido da minha tensão, né? Isso aqui é a tensão no capacitor, tá? Eu tenho um incremento rápido da minha tensão, e depois, quando essa tensão está se aproximando do valor da fonte, aí esse incremento ele já é um pouco mais lento, tá? Um pouco mais lento aqui, até chegar no valor de tensão exatamente igual da fonte. Por que acontece isso? A gente pode pensar olhando para o resistor. Quanto maior a diferença de potencial, né? Pensando aqui que aqui a gente viu que vai aparecer o E e aqui vai aparecer o V. Quanto maior a diferença de potencial, ou seja, quanto maior aqui o E menos o V, maior vai ser a corrente nesse resistor. Se eu tenho uma corrente maior, quer dizer que está fluindo mais elétrons. Se está fluindo mais elétrons aqui do capacitor, significa que esse capacitor está tendo uma diferença de um incremento da diferença de potencial mais rápido. Quando esse E menos V ele se torna pequeno, significa que a corrente está pequena. Se a corrente está pequena, quer dizer que o fluxo de elétrons está baixo. Então eu tenho um incremento mais lento, né, da minha tensão. Então é isso que acontece. E aí, quando, né, finaliza o meu carregamento, o meu capacitor ele se comporta como um circuito aberto. Por que acontece isso? Mais uma vez, quando eu tenho o carregamento completo, e aqui eu teria o VC igual a E, quando ele está completamente carregado. Então não tem corrente nesse circuito. Se não tem corrente nesse circuito, significa que ele está aberto. O único ponto que ele poderia estar aberto, né, a gente está considerando que essa chave aqui está fechada, o único ponto que ele poderia estar aberto é justamente no capacitor. Então quando o capacitor está completamente carregado, a gente considera que ele é um circuito aberto, tá? Não tem corrente, ele não deixa fluir corrente nos componentes que estão em série com ele, tá? E aqui a gente tem o comportamento da corrente, tá? Só voltando aqui, ó, se a gente olhar a tensão ela vai do zero até o valor máximo, né, que é igual da fonte. E a corrente ela vai de um valor máximo até o zero, exatamente por conta da diferença de potencial no capacitor, no resistor, né, que a gente consegue determinar isso. Então, de novo, aqui eu tenho o E, aqui eu tenho o V. Se a gente olhar, vamos considerar a corrente nesse circuito olhando só para o resistor. Então, a corrente ela é quem? Ela é VR sobre R. E o VR a gente está vendo que é E
menos V, VC, né, no caso, sobre R. No momento em que eu ligo o circuito e esse capacitor está descarregado, ou seja, a tensão dele é zero, eu tenho que o I é igual a E sobre R. Então a gente vê aqui, ó, E sobre R. Mas à medida que o tempo passa, esse capacitor ele começa a se carregar. Então esse VC, se a gente lembrar aqui do gráfico de tensão, o VC ele começa a aumentar. O VC ele vai aumentando. Quando esse VC começa a aumentar, essa diferença de potencial aqui começa a cair e a minha corrente então cai também. Então a gente tem aqui, ó, um decrescimento rápido, porque o crescimento da tensão aqui é rápido, e depois a gente tem um decrescimento um pouco mais lento. Por quê? Porque aqui o crescimento da tensão ela é um pouco mais lenta também. Então esse é o comportamento da minha corrente. E aí tá, a gente tem esse gráfico, mas como que ele funciona? Qual que é a cara dele? Né? O gráfico da tensão, a gente tem essa característica aqui, ó. VC ele vai ser igual a E vezes 1 menos E menos T sobre tal. Esse tal aqui, nessa disciplina a gente não dá muita importância para o tal. Mas em várias outras disciplinas vocês vão ver que isso aqui é chamado de constante de tempo, tá? Constante de tempo. Essa constante de tempo, ela diz qual que é o tempo necessário para que a tensão no capacitor atinja 63,2% da tensão máxima. Né? Então nada mais é, se a gente pegar aqui o VC de tal, a gente vai ver que ele é 0,632 vezes a tensão total, tá? E o tal, ele é dado por essa equação, tal é igual a RC. Então a constante de tempo de um circuito em série, um resistor em série com capacitor, é dado por R vezes C, ok? E aí a gente tem o nosso gráfico, né? A gente vê que o gráfico aqui ele é relacionado a uma exponencial, tá? Então esse tal aqui é importante pra gente, tá? Tal é igual a R vezes C. O que acontece? Quando eu tenho a passagem de 5 taus, a gente atinge praticamente 100% da tensão final. Então passando aqui agora para a corrente, a gente tem que a corrente ela é dada por E sobre R exponencial de menos T sobre tal. Então a gente percebe que de novo aparece o tal no meu circuito. Esse tal continua sendo o R vezes C. E aí a gente vê que após 5 constantes de tempo, ó, que teve um tal, 2, 3, 4, 5. Após 5 constantes de tempo, a minha corrente ela está praticamente zerada. Então se eu olhar aqui para minha tensão, se a corrente está praticamente zerada, significa que a minha tensão já está no máximo. Então aqui basicamente nesse ponto aqui a gente teria o nosso 5 tal. Ok? E aí vamos ver um exemplo aqui então. Eu tenho esse circuito e eu sei que a minha fonte de tensão ela vale 20, o meu R vale 5K e o meu C ele vale 1 microfarad, tá? Eu acho que eu não falei isso, mas a capacitância de um capacitor ela é dada em Faraday, tá? Então Coulomb por volt equivale a Faraday. Eu quero encontrar a expressão da tensão e da corrente em função do tempo, né? Então a gente vai voltar aqui, ó, né? E um detalhe importante aqui, ó. O capacitor encontra-se inicialmente descarregado, então a tensão dele é 0, e a chave então ela é fechada até o ponto 1. Então vai ficar esse circuito em série aqui, ó. Vai ficar esse circuito em série aqui. Ok? Então, para a gente escrever a expressão da tensão no capacitor, que é o meu VC, nós vamos pegar a equação. A equação diz que VC é igual a E, que multiplica 1 menos a exponencial de menos T sobre tal. Ok? Então vamos só pegar os valores aqui. Antes disso, vamos pegar o tal. O tal a gente sabe que é R vezes C. Então o meu tal aqui, ele vai ser 5K vezes 1 micro.
Então, meu tal, ele é 5 vezes 10 a terceira, vezes micro é 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. Então, meu tal aqui, ele é 5 vezes 10 a menos 3 segundos, né? É dado em tal é tempo, ou 5 milissegundos, tá? Então, voltando aqui na equação, a gente tem VC é igual, quanto que vale o E? O E ali, o exercício falou que vale 20. 20 que multiplica 1 menos E menos T sobre 5 vezes 10 a menos 3. Qual que é a unidade? Volts. Ok? A corrente, nós vimos que ela é E sobre R, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal. Então, o meu IC aqui, ele vai ser quem? 20 dividido por 5 dá 4. Como é K, então eu tenho 4 mili, né? A gente vai ver que é mili. Exponencial de menos T dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Qual a unidade disso? Miliamperes. Ok? Então não tem segredo, tá? E aí a gente tem também a fase de descarga, né? Se o capacitor carregou, ele armazena uma energia, ele pode também descarregar. Na fase de descarga, a gente não tem a presença da fonte, né? Então imaginem que o meu capacitor, voltando nesse circuito aqui, ó, imaginem que o meu capacitor ele foi inicialmente carregado, então a chave estava fechada aqui na posição 1, e depois de passado 5 tal, ou seja, meu capacitor foi completamente carregado, eu passo a chave da posição 1 para a posição 2. Então agora eu vou ter um circuito que é um resistor em série com um capacitor. Como esse capacitor tem uma diferença de potencial, ou seja, tem uma tensão, eu sei que essa tensão ela vai gerar uma corrente que vai circular no meu resistor. Essa corrente circulando no meu resistor vai gerar uma descarga no meu capacitor, né? Então basta a gente olhar aqui, ó. Então imaginem o seguinte, eu estou com o circuito dessa forma, e aí lembrem que aqui eu tinha um acúmulo de cargas positivas, e aqui embaixo eu tinha um acúmulo de cargas negativas, certo? Então, quando esse circuito for fechado, esses elétrons eles vão enxergar esse ponto positivo aqui, ou seja, essa falta de elétrons, e ele vai circular. Eles começam a circular no meu circuito aqui. Como eles estão circulando, aqui em cima que estava positivo passa a ficar cada vez menos positivo, e aqui embaixo que estava negativo passa a ficar cada vez menos negativos, até que chegue um momento que eu tenho o equilíbrio. Então eu tenho essas placas equilibradas, ou seja, elas não estão nem carregadas positivamente, nem carregadas negativamente, e aí eu tenho a minha tensão zerada e a minha corrente zerada. E aí a minha equação para descarga ela é dada por essa forma. Então o meu VC ele é o E vezes a exponencial de menos T sobre tal, lembrando que o E é a tensão que foi carregada, né, a tensão máxima do meu capacitor, ele foi carregado inicialmente com essa tensão, e a corrente ela passa a ser menos E sobre R vezes exponencial de menos T sobre tal. Por que menos? Porque a corrente de carga ela vinha nesse sentido, certo? Quando a corrente convencional, né? Quando o meu capacitor começa a se descarregar, a corrente inverte o sentido. Então agora o positivo está aqui em cima, então ela inverte o sentido. E aí agora a minha corrente então no capacitor ela vai estar negativa, porque ela inverteu o sentido, tá? E o tal continua sendo o mesmo, tá? E aqui eu tenho o meu VC de tal, ele tem uma cara diferente. Lembrando que lá era 63,2%. Aqui o meu VC de tal ele é 36,8%. Por quê? Porque aqui é descarregamento, tá? Lembrando que isso aqui a gente está trabalhando com o descarregamento do capacitor. E aí se a gente olhar aqui eu tenho um gráfico que mostra como que acontece essas fases de carga e de descarga. Então imaginem aqui, ó, meu capacitor se carregou, eu vou lá e desligo a fonte, aí ele começa a se descarregar.
Passou 5 tal, ele se descarrega. Meu capacitor carregou, depois de 5 tal, depois ele começa a descarregar. Passou 5 tal, ele zera. E aqui eu tenho o gráfico da minha corrente. Percebam que a corrente ela tem um comportamento quase que padrão. Ela só inverte o sentido. Na carga, a corrente está em um sentido, na descarga, a corrente está em outro sentido. Beleza? E aí aqui eu tenho um outro exemplo. Ó. A gente pega aquele exemplo lá com a fonte de tensão de 20 volts, o R igual a 5K, o capacitor igual a 1 microfarad. E agora eu digo que o capacitor ele encontra-se inicialmente completamente carregado, ou seja, quer dizer que a chave estava na posição 1 por mais de 5 tal, né? E aí então, depois de carregada, essa chave ela é levada para a posição 2. E aí então eu tenho o desligamento da minha fonte. Então agora o meu capacitor vai se descarregar no meu resistor. Então a gente teria aqui, nesse momento, a gente teria uma corrente, fechando aqui, né? A gente teria uma corrente nesse sentido e uma queda de tensão, então, nesse sentido, tá? E aí agora a tensão que continua na mesma polaridade, né? Percebam que a tensão do capacitor não muda. A tensão do capacitor ela continua no mesmo sentido, né? Então aqui agora eu tenho a minha tensão no mesmo sentido e a minha corrente ela inverte, né? Então vamos ver aqui como que ficaria primeiro a minha tensão, meu VC. O meu VC ele é E vezes exponencial de menos T sobre tal. O tal a gente já calculou lá do outro exercício, era 5 milissegundos, o tal. E aí então o meu VC, ele passa a ser quem? O E, quanto que o E vale? 20 vezes exponencial de menos T sobre, vou colocar aqui, 5 mili. 5 mili. E aí o que acontece? Qual que é a unidade? Volts. A minha corrente agora ela é o quê? Corrente no capacitor. Ela é negativa. Ela é 20 sobre R, né, que é o E sobre R. 20 sobre 5 dá 4 exponencial de menos T sobre 5 milissegundos. Tudo isso aqui em miliamperes, tá? Então não tem nenhum segredo. Aqui faltou o mili, né? Aqui eu não coloco os segundos, né, pessoal? Aqui não tem segundo, aqui é só miliamperes. Então essa é a minha expressão da tensão no capacitor e da corrente no capacitor na fase de descarga, tá? E aí a gente chega em uma equação geral, tá? Por que a gente tem uma equação geral? Porque o meu capacitor ele pode estar carregado, mas ele pode não estar completamente carregado, tá? Ele pode ter uma tensão diferente da máxima, ele pode ter uma tensão diferente de zero também. E aí a minha expressão ela ficaria dessa maneira. Tensão no capacitor seria o valor final. Então pensando naquele circuitinho em série, né, se a gente tiver aqui de novo circuito em série, resistor, capacitor. Então o valor final aqui seria o E. Valor inicial, qual que é o valor inicial que esse capacitor está carregado? Né? Valor final de novo é menos T sobre tal. Tal constante de tempo, R vezes C. Tá? Então essa é a expressão, equação geral, né, que a gente chama do nosso capacitor. E aí, para isso, eu quero que vocês resolvam esse exemplo, né? Então primeiro, o capacitor encontra-se inicialmente descarregado e a chave é fechada. Então o VI aqui, um VI meu aqui vai ser zero, então a gente vai ver que é exatamente igual à equação que a gente já conhece aqui, ó. Aqui, ó, que multiplica 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Aqui, ali ele colocou em evidência, aqui não, né? Aqui não está em evidência.
mas se a gente perceber, se aqui for 0, fica VF menos VF exponencial de menos t sobre tal. Se eu colocar o VF em evidência, fica VF que multiplica 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Ok? Então basta trocar o valor aqui. Depois ele fala que o capacitor encontra-se inicialmente com 4 volts e a chave é fechada. Então aqui eu vou colocar 4 menos 24, né? 4 menos 24, então que vai dar menos 20, né? E aí agora percebam o seguinte, ó, o capacitor encontra-se completamente carregado e a chave é aberta. Nesse caso, percebam que como a chave é aberta, eu não vou ter um circuito fechado, então o meu capacitor ele vai continuar carregado, ele não vai se descarregar, tá? Tem esse detalhe, ok? Aqui tem um outro exemplo. Agora percebam que nesse exemplo aqui, depois que o meu capacitor ele é carregado, eu tenho o descarregamento, ou seja, a chave vai para a posição 2, ok? Lembrem-se disso. E aí na hora de eu jogar aqui na equação, qual que seria o valor final agora? O valor final seria 0, né? E o meu valor inicial seria o E. Então se eu colocar aqui 0 aqui dentro, vou pegar o lápis aqui de novo. Se eu colocar nessa equação que o valor final aqui 0 e aqui também 0 e o valor final aqui no caso é, eu percebo que eu chego naquela equação de descarregamento lá, que era E exponencial de menos t sobre tal, tá? Então façam esses exemplos, né? Eles são simples, só para vocês terem uma ideia, tá? E aqui chega um ponto importante, tá? A gente tem uma relação matemática entre a tensão e a corrente, né? Quando a gente trabalhava lá com o nosso resistor, a gente tinha essa relação. Essa relação ela era dada pela lei de Ohm, não é isso? A gente sabia que a tensão no meu resistor ela era igual ao R vezes I. Eu quero fazer a mesma coisa aqui com o meu capacitor, tá? Então a gente vai partir primeiro dessa equação da corrente aqui, ó. A gente sabe que a corrente nada mais é que o fluxo de carga em um determinado tempo. Então a quantidade de carga que passa em um determinado tempo no meu condutor me diz qual que é a corrente, tá? E a gente sabe, né, que pegando aqui, voltando lá bem no início da nossa apresentação, a gente voltar aqui, a gente vai ver que C é igual a Q vezes V. Se eu quiser isolar o Q, eu tenho que C vezes V, né? Então, nada mais é do que a gente tem aqui, ó. Só que nesse caso, percebam o seguinte, ó. Eu estou considerando aqui uma única carga, né? O Q minúsculo, não estou considerando o conjunto de cargas, não. E aí o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou derivar os dois lados em função do tempo. Então eu vou pegar essa derivada aqui, derivada de Q em relação a T, e aqui também vou derivar em relação ao tempo. E aí percebam o seguinte, ó, dQ sobre dt, a gente acabou de ver aqui que é corrente, ó. Então isso aqui passaria a ser I é igual. O C é uma constante. A gente viu que a capacitância, ela depende de quem? Ela depende da área do meu capacitor, ela depende da distância dos condutores e ela depende da permissividade do material que eu construí o meu capacitor. Então ela é uma constante. Então eu posso tirar ele da equação, né, da derivada. Então fica C que multiplica dV. O V, né, que é a tensão no capacitor, a gente viu que ela varia com o tempo. Então aqui fica dV de T sobre dt. Então, a corrente no meu capacitor, né, também em função do tempo, eu não coloquei aqui, mas é função do tempo, e C de T é igual a C dV dt. Ok? Então, isso quer dizer que a corrente que passa pelo capacitor, ela é diretamente proporcional à taxa de variação da tensão em função do tempo. E C é igual a C dV dt. Ok? Essa relação que é importante, tá? Vocês vão usar ela... possivelmente em circuitos 2 vocês vão usar bastante essa equação aqui, tá? E a gente vai ver que isso aqui faz com que o meu circuito, né, ou o meu equacionamento, ele passe a ser uma equação diferencial, né, como aparecem essas derivadas da tensão aqui. E a gente também consegue acoplar capacitores em série e em paralelo, assim como a gente fazia com os resistores, tá? Porém aqui a lógica ela é inversa dos resistores. Quando eu tinha resistores em série,
eu somava. Quando eu tinha resistores em paralelo, eu somava o inverso. Então aqui se inverte, ó. Capacitores em série, eu faço o somatório do inverso. Capacitores em paralelo, eu faço o somatório. Ok? Então é invertido. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí, como isso não tem segredo, tem um exemplo aqui também para vocês fazerem. Se estiver em série, a gente faz multiplicação pela soma, né, que a gente já aprendeu. Então esses dois aqui estão em série. Então a gente vai fazer 5 vezes 20 dividido por 20 mais 5. Depois esse resultado vai estar em paralelo com 6, então a gente vai somar. Depois esse resultado também vai estar em paralelo com 20, então a gente soma mais uma vez. Depois esse resultado vai estar em série com 60. E aí a gente faz o quê? A gente faz multiplicação pela soma.